Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja de onde você estiver, em que horário estiver. Essa aqui é a nossa segunda aula e vamos tratar sobre o processo legislativo na reforma tributária, tá bom, pessoal? Agradeço aqui a participação de todos e espero que vocês consigam tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, pessoal? O primeiro ponto que a gente precisa entender da reforma tributária aqui para nossa aula e também para nossa vida, dos próximas alterações que ocorrer, é entender que a reforma tributária, a reforma tributária ela veio por intermédio de uma PEC. Mas o que é uma PEC? Uma PEC é a alteração do nosso texto constitucional. Por que eu quero destacar isso para vocês? Porque, gente, a nossa Constituição, ela é a nossa carta magna, é o nosso primeiro texto, é o que nos define como sociedade de uma forma geral. Dentro da Constituição, nós vamos buscar orientações e definições, direcionamentos de como será o nosso legislativo, como serão nossas leis, o que nossas leis devem prever, o que nossas leis devem trazer. Tá? A nossa Constituição, ela que diz que nós temos direito à liberdade, direito à alimentação, direito ao conhecimento, né? Mas ela não nos diz o que a gente precisa ter ou fazer para ter esse direito garantido. Por quê? Porque isso vai ser definido em lei, a nossa lei vai trazer. Nossa Constituição é uma direcionadora, ela vai mostrar o nosso caminho e os nossos legisladores, por intermédio de leis ordinárias, leis complementares, decretos, vão fazer o necessário para prever tudo o que a nossa Constituição faz, tá? O que eu quero destacar para vocês inicialmente? A nossa Constituição, gente, ela tem uma característica de ser garantidora. O que isso quer dizer? O que uma Constituição garantidora quer dizer? É uma Constituição muito protecionista. Ela visa proteger direitos e garantias, liberdades, de uma forma muito assídua, muito burocrática, justamente para que seu povo seja protegido, não tenha seus direitos tolhidos de tempos em tempos, por ser muito fraca no sentido de ser alterada com muita facilidade, tá? Mas o que uma Constituição garantidora tem como característica? Ela tem como característica de classificação ser uma Constituição rígida, que quer dizer o quê? Uma Constituição rígida, ela tem uma característica muito importante, que se chama imutabilidade relativa. Adão, segunda aula já começou com juridiquês chato, a promessa do curso era para ser com vocabulário sem o juridiquês, mas não é isso, tá, gente? Eu vou explicar porque é muito simples. Imutabilidade relativa a ideia da Constituição é ser imutável. Contudo, a Constituição ela tem que acompanhar o seu povo, acompanhar o brasileiro, né? Então, nós sabemos que o Brasil de 2024 não é o Brasil de 1988, quando nossa Constituição entrou em vigência. Então, a nossa Constituição ela tem a característica de ser rígida e imutável, mas isso é relativizado para que ela possa acompanhar a atualização de cultura social, tecnológica, para que ela consiga acompanhar o seu povo e a se atualizar e proteger novos direitos que venham a surgir ou até mesmo suprimir novas violências que venham a ocorrer. Então, essa relatividade da imutabilidade é justamente visando isso, visando que a Constituição acompanhe o crescimento do povo. Mas o que essa rigidez da Constituição traz? É a burocratização. A burocratização é o que a gente vai ver que gera dificuldade de alteração na Constituição, seja por quantidade de votos, seja por procedimentos formais a serem seguidos. Essa burocratização é criada justamente para dificultar essa alteração e a alteração, quando ocorra, seja quando é realmente necessária, tá? E essa burocratização, como que ela é materializada? Como eu disse no começo da aula, ela é materializada por uma PEC. Uma PEC que vai gerar alteração na Constituição. Mas, Adão, o que é uma PEC?
Uma PEC nada mais é do que sigla para Proposta de Emenda à Constituição Federal. Essa PEC está prevista no artigo 60 da Constituição e ela traz um texto onde prevê que a Constituição pode ser alterada, mas o procedimento deve ser respeitado e a Constituição pode ser alterada. Como se inicia esse procedimento, Adão? Primeiramente, ela tem que ser apresentada. E as pessoas que podem apresentar uma PEC são bem poucas. Presidente da República, deputados federais, senadores e as assembleias dos estados. Mas se vocês estão prestando atenção no slide, gente, vocês estão vendo que são 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores. Aí está a nossa burocracia para alterar a nossa Constituição. Por que eu estou reforçando isso? Porque para a gente apresentar um projeto, para a gente dar uma proposta de alteração à Constituição, se iniciada na Câmara dos Deputados, 171 deputados têm que assinar, 1/3 da Câmara de Deputados. É muita gente, Não é fácil, não é simples conseguir apoio político por um texto e tanta gente assinar assim ele ser proposto, tá bom? Seguindo aqui, mas Adão, sou deputado e consegui essas 171 assinaturas para fazer a proposta de alteração da Constituição, proposta de emenda. Aqui na nossa aula, gente, eu vou trazer como exemplo a própria PEC 45 de 2019, tá? Essa PEC é a PEC da reforma tributária, tá? Caso você não tenha acompanhado todo o procedimento de alteração no processo, PEC 45 de 2019 é a reforma. Ela foi iniciada na Câmara dos Deputados, teve como relatoria o deputado Baleia Rossi. Então eu vou seguir ela como exemplo também para fazer sentido dentro do nosso curso, tá bom, pessoal? Mas apresentado o propósito, o projeto foi protocolado dentro da Câmara, o que acontece? Vai passar por um processo de análise. Esse processo de análise, o primeiro passo é ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa Constituição, pessoal, vai fazer uma análise da constitucionalidade do texto proposto naquela PEC. O que é isso? É ver se não está havendo nenhuma ofensa a uma cláusula pétrea, ou algum direito, ou alguma liberdade, ou alguma ofensa aos entes federativos. Essa comissão faz essa análise, porque se estiver fazendo alguma dessas ofensas, o texto nem caminha, não vai poder, ele vai ter que ser cortado. Se for cortado na sua integralidade ou apenas um trecho, é a comissão que vai fazer a análise, tá bom? Adão, meu texto passou, foi lindo, constitucional, perfeito, passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Para onde que vai? Vai para uma comissão especial da Câmara de Deputados. Essa comissão é que vai fazer a análise do texto mesmo, tá? Essa comissão ela vai escrever literalmente o texto, vai procurar algum técnico, fazer uma audiência pública, vai analisar o texto, estudar para escrever o que realmente é necessário. No caso do nosso assunto, que a gente vai tratar aqui no decorrer do nosso curso, é a reforma tributária. Escreveu o texto, definiu, fez a audiência pública que entendeu necessária, manda o texto para o plenário da Câmara dos Deputados. O plenário, gente, nada mais é do que a composição de todos os deputados votando dentro de uma sessão legislativa. E para uma PEC caminhar, ela tem que ser votada em 2 turnos, e em cada turno ter uma aprovação de 3/5 da Câmara de Deputados. Ou seja, 308 deputados têm que votar a favor da PEC para ela caminhar, tá bom? Em 2 turnos, isso é muito importante, gente. Dito isso, aprovado dentro desses 2 turnos, o texto é encaminhado para o Senado Federal, que vai fazer um papel aí de uma reanálise desse texto, uma análise da viabilidade dessa emenda, quando recebido o texto. Foi para o Senado? Dentro do Senado vai ter as mesmas comissões, as mesmas análises, as mesmas audiências públicas, e vai ser feita a análise do texto, vai entender se é necessário fazer alguma emenda, alguma alteração, alguma complementação, e vai para votação também em 2 turnos, pessoal. Aprovado em 2 turnos por 3/5 dos senadores.
Lembra que eu falei de burocratização? É muita gente, é difícil você aprovar, tá? Não é simples. Apesar de que terem ocorrido diversas alterações na nossa Constituição nos últimos 30 anos, não é fácil conseguir isso politicamente, tá? Então, assim, 3/5 do Senado são 49 senadores. Tem que aprovar o texto da PEC. Depois disso, vai para o Congresso fazer a promulgação. O que é o Congresso? É uma sessão legislativa entre deputados e entre senadores, em uma sessão só. É o nosso poder legislativo na sua plena atuação, que é o Congresso Nacional, né? Ele vai fazer a promulgação do texto. Mas, Adão, o que é uma promulgação? Né? Eu estou acompanhando a reforma, estou vendo isso. Eu acho que é só quando vai publicar, que quando a reforma vai entrar em vigor, que é daqui a alguns anos, que a gente vai entender na aula do processo de transição. Gente, promulgação nada mais é do que um ato solene na mesa do Senado, com o presidente do Senado, dentro do Congresso Nacional, dentro do Congresso Nacional, dentro do plenário, né? Que vai declarar a existência de uma PEC, né? Daquele texto, da que foi analisado, que passou. E essa PEC deixa de ser PEC. Ela se torna efetivamente a nossa Constituição quando é realizada a promulgação, a assinatura pela presidência do Legislativo, né? E ela deixa de ser PEC, se torna uma emenda efetivamente e recebe um número. E aqui no nosso caso, nosso curso, a nossa emenda constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, que é a reforma tributária. A promulgação é isso, um ato solene, assinatura, publicação e vigência, tá bom? Então, aqui para finalizar o nosso ponto da reforma tributária, já estamos todos reformados, agora com a nossa reforma tributária já em vigência, tá bom, pessoal? Mas, gente, aqui como vocês podem ver na tela, eu já coloquei para vocês aqui um tópico muito importante inicialmente do nosso curso, durante todo o decorrer do curso e também durante toda a análise do que vai ser a reforma tributária, tá bom? Então pense você empresário, você controller, você gerente, você precisa acompanhar isso para entender os impactos da reforma tributária no teu negócio, na tua empresa, o que isso vai afetar no seu dia a dia de trabalho, o que isso vai afetar, mais importante, no seu bolso. E quando você acompanhar tudo isso, você vai ouvir falar muito depende de lei complementar, a tal da dependência da lei complementar. O que é isso? Eu quis trazer aqui para vocês, antes da temática da reforma tributária em si, né, do texto, porque quando eu ficar repetindo várias vezes lei complementar, vocês vão lembrar dessa aula e vão saber o que precisa acontecer para aquilo entrar em prática efetivamente, tá bom? Mas, Adão, o que é uma lei complementar? O que isso quer dizer? Qual que é a diferença? Uma lei complementar, gente, ela é um ordenamento, né, uma normativa prevista na Constituição Federal, né, o artigo 59, inciso 2, que diz que é um ato específico do Poder Legislativo, a lei complementar, né, e que vai normatizar sobre um assunto específico. Aqui eu quis destacar para vocês que a lei complementar é mais burocrática, ela é mais rígida, ela acompanha a Constituição Federal. Por que isso, Adão? Porque ela trata de matéria constitucional, matéria que a Constituição diz que tem que ser por lei complementar. O que isso está querendo dizer a Constituição está nos dizendo precisa ser por lei complementar porque isso é importante, então precisa ser rígido, precisa ser burocrático, precisa ser difícil escrever, difícil publicar, para quando entrar em vigência ela vai ter muito efeito dentro do povo. Então ela é difícil, ela é complexa, tá bom, gente? E quais que são essas dificuldades? Essas dificuldades estão trazidas no texto da Constituição, perfeito, e uma delas é quem pode propor. É presidente da República, deputados federais, senadores, comissões do Congresso. Todos esses podem trazer algum projeto
que faça entrar em vigor a lei complementar, tá bom? Mas eu só preciso destacar para vocês, eu acho que vocês consigam ver aqui o mouse, aqui eu coloquei deputados federais e senadores, né? Ao contrário da PEC, gente, a PEC precisa de 171 assinaturas, né? Precisa de 1/3 das assinaturas. Uma lei complementar não. O projeto da lei complementar pode ser feito por um único deputado, tá? Mas a burocratização vocês vão ver na sequência. Pode ser feita por um único senador. E aqui um pouco para instigar um pouco de polêmica, gente. Aqui, ó, STF e tribunais superiores também podem apresentar lei complementar. Projeto de lei complementar vai ter que passar pelo mesmo processo de análise de qualquer outro projeto, tá bom? Mas eles também podem. E um cidadão comum, você, se você quiser, você sai da nossa aula querida e vai atrás de um computador para escrever a sua lei complementar. Você pode fazer isso. Se você quiser e tiver um relacionamento para conseguir motivar os votos na sua lei, você pode sim. Mas Adão, beleza, estou saindo da tua aula, estou indo escrever minha lei complementar, o que eu faço daqui para frente? Então vamos ver aqui o que é o processo de análise de uma lei complementar. Como no primeiro exemplo da PEC, pessoal, a gente usou a própria reforma tributária que iniciou na Câmara dos Deputados, eu vou fazer seguir a mesma ideia aqui no exemplo da lei complementar, tá bom? Então o exemplo vai ser iniciando na Câmara dos Deputados. Foi realizada a apresentação do projeto, saí da aula do Adão, estava louco, queria fazer a minha lei complementar, fui e fiz o protocolo. O que acontece com a minha lei complementar? Ela vai passar por 2 comissões antes de chegar para a votação. Que comissões são essas? Uma dessas comissões é a Comissão de Finanças e Tributação e a outra é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Uma vai, assim como uma PEC, analisar a constitucionalidade, se não está ofendendo nenhuma garantia individual, nenhuma garantia coletiva, não está violando nenhuma cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser sequer emendada. A outra comissão vai fazer uma análise de viabilidade efetiva da lei complementar, vai fazer financeiramente e de orçamento. O poder público, para pôr aquilo em prática, tem como? Existe orçamento para isso? Existe possibilidade de manter financeiramente essa estrutura? Então, é essa comissão que vai fazer essa análise. Depois de feitas essas análises, pessoal, o texto é encaminhado para uma comissão especial. Comissão especial essa que vai fazer uma análise do texto. Vai olhar para o texto e vai dizer: nós precisamos ter isso na lei, nós precisamos ter aquilo na lei. A Constituição apontou que temos que tratar sobre de tal maneira tal assunto. Então é essa comissão que vai escrever o texto desse projeto de lei complementar. Feito o projeto, devidamente escrito o texto, vai para o plenário da Casa, aqui da Câmara dos Deputados, dentro do nosso exemplo, mas também pode ser do Senado. Indo para o plenário, vai para a votação em turno único e maioria absoluta tem que aprovar o texto. Lembro que eu falei de maioria absoluta e maioria relativa. Aqui, a maioria dos deputados tem que votar para aprovar esse texto. E, gente, só que quando eu falo em maioria absoluta, né, eu estou tratando desse assunto de uma forma bem técnica. Por quê? Qual que é a diferença de maioria absoluta e maioria relativa, gente? Maioria absoluta, a gente tem que considerar o número total dos legisladores, no caso dos deputados, tá? São 517. O que é uma maioria absoluta? Mais da metade. Então, 257 deputados têm que votar a favor dessa lei complementar, assim como na PEC, tá? Mas o que acontece, Adão, se na sessão que está sendo votada a lei complementar tem 300 deputados? 257 tem que aprovar a lei complementar. É mais difícil, é mais complicado. Essa é a ideia da burocratização, da rigidez da Constituição e da rigidez da lei complementar, a maioria absoluta. Quando a gente fala em maioria relativa,
Se a gente tivesse uma lei ordinária em votação e só 300 presentes, a metade que precisaria aprovar, 151. Vocês entendem isso? Entendem? Conseguem dimensionar a diferença da lei? É justamente aí que a gente consegue ver a rigidez da Constituição e ver a rigidez da lei complementar. Sendo aprovado o projeto de lei, esse projeto é encaminhado para o Senado. Mas diferente do papel do Senado na PEC, o Senado não vai poder alterar, não vai poder criar um novo texto, um novo conteúdo, assim como foi na emenda. Para uma lei complementar, o Senado faz o papel de casa revisora. Ela vai olhar o texto e vai revisar o texto. Vai dizer isso está certo, isso está errado, vai sugerir inclusões, vai sugerir alterações, Ela vai fazer o papel de revisão efetivamente. E esse texto volta para a casa de origem, volta para a casa de onde ela foi apresentada, onde tramitou, onde foi escrita. Feito esse retorno, as alterações podem até ser ignoradas, né? Politicamente falando, não é o ideal, mas é o que pode acontecer, justamente porque o papel da segunda casa é meramente revisor, tá? Feito esse caminho, diferentemente da PEC, que depois de passar pelo Legislativo já promulga e entra em valor, em vigência, perdão, uma lei complementar ela vai para a Presidência da República. O Presidente da República vai poder sancionar ou vetar esse texto, essa lei complementar, né? Tem essas duas opções. Contudo, essa decisão tem que ser dada em 15 dias. Em 15 dias, o presidente pode falar que a lei estará totalmente vetada ou apenas parcialmente, metade dela, um artigo dela, um trecho dela. Isso é poder do presidente. Poxa, Adão, você está me falando então que o presidente é mais importante que o legislativo, é mais poderoso que o nosso Congresso? Eu votei em 500 deputados e um presidente, e o presidente pode mais que isso? Não é isso, gente. O presidente, depois de vetar parcialmente ou total, o texto é remetido novamente para o Congresso. O Congresso pode derrubar esse veto ou manter esse veto. Para que seja derrubado, novamente a gente vê aqui a maioria absoluta. Vai ver o veto do presidente, vai analisar e vai fazer uma votação. Se vai derrubar ou vai manter. Vocês conseguem entender isso? É a burocratização, o legislador está acompanhando, reacompanhando. Então assim, pessoal, depois da gente verificar como funciona a PEC, o que aconteceu para a reforma tributária entrar em vigência, depois a gente entender como funciona a lei complementar, que vai para o presidente, passa pelo Congresso, passa pelo Senado, vai para o presidente veta, o presidente sanciona, volta para o Congresso em caso de veto, o Congresso pode derrubar o veto e daí sim entrar em vigor. A gente vai conseguir olhar as próximas aulas, o que falta para a reforma tributária entrar efetivamente em vigor. Perfeito, pessoal? Agradeço, até a próxima aula, espero vocês.